Olá amigos, hoje eu quero conversar com vocês sobre a empenhorabilidade do bem de família. Um assunto muito comum, né, das pessoas falarem, o cliente me procura e falando, doutor, eu só tenho esse imóvel pode ser penhorado? Então é muito comum essa pergunta. Bem, vamos lá, vamos tentar esclarecer alguns pontos, trazer alguns julgados do STJ, algumas súmulas sobre esse assunto. O assunto é sempre muito interessante, né? A Lei 8.009 de 90 é que regulamenta o assunto. Ela estabelece dois requisitos. Primeiro, ser o único imóvel do executado e ele utilizar esse imóvel como moradia ou como residência. Então são dois requisitos cumulativos, evidentemente. Eu só posso ter esse imóvel e utilizá-lo como moradia ou como residência. Veja bem, o executado que porventura vier a ter o seu imóvel penhorado, é ônus dele, na hora de se defender, provar que esse imóvel é bem de família, tá? Porque a regra é a incidência da responsabilidade patrimonial pelo artigo 789 do CPC. Então a regra, o devedor responde com seus bens. Então nenhum problema o credor vir a penhorar. O executado vai ter que tirar certidões nos cartórios imobiliários, demonstrando que não tem mais nenhum outro imóvel em seu nome e provar também que reside no imóvel. Comprovante de residências comuns, ordinários, contas de luz, concessionárias em geral, e demonstrar que é o seu único imóvel. Pronto. Sendo provado esses dois requisitos, esse imóvel dele é empenhorável. Ressalvadas as hipóteses listadas no artigo 3º dessa mesma lei, Lei 8.009 de 90. Lá você tem várias hipóteses onde se admite a penhora de um bem de família. Por exemplo, dívida de alimentos, a dívida de alimentos penhora o único imóvel do devedor. O caso do fiador no contrato de locação, ele já está automaticamente renunciando ao seu bem de família. As clássicas hipóteses das obrigações próprio terreno, né? Dívida de condomínio, dívida de IPTU, todas aquelas obrigações que surgem do direito de propriedade ao ser proprietário, automaticamente você tem que arcar com o débito, com o valor do IPTU. Ao ser proprietário, automaticamente você tem que arcar com a taxa condominial, bastando você residir em uma unidade condominial, né? Evidentemente. Alguns posicionamentos do STJ já estão sumulados, outros não, tá? Tem um posicionamento do STJ que também é acompanhado pelo STF, que eu reputo complicado, reputo até lamentável, né? O STJ e o STF, eles entendem que o bem de família, ainda que de elevado valor, ainda que seja um imóvel suntuoso, então você imagina um apartamento luxuoso, o devedor está sendo executado, alega que é o seu único imóvel, que reside nesse imóvel e tenta fazer vingar a tese da empenhorabilidade do bem de família. E por incrível que pareça, a jurisprudência chancela esse posicionamento. Eu acho absurdo esse posicionamento, defendo o contrário no meu livro, tá? Na minha opinião, poderia ser penhorado, reservaria-se um percentual para que ele pudesse adquirir um outro imóvel para ele, para sua residência, para sua família, para que ele possa viver dignamente. E paga com o restante o que ele está devendo para o credor. Mas não é assim que tem se posicionado a jurisprudência, tá? Outra hipótese interessante é da obrigação próprio terreno, a obrigação condominial. O STJ entende que, por exemplo, se eu sou o condômino, ajuizo uma ação, se eu sou um terceiro, ajuizo uma ação de indenização contra o condomínio, essa dívida, essa condenação que eventualmente o condomínio venha a sofrer, ela entra como obrigação próprio terreno. Todos dentro do condomínio responderão para essa dívida, inclusive entrando na exceção da empenhorabilidade do bem de família. Então vai ser possível, com base nessa condenação de uma indenização movida por um terceiro contra um condomínio, que venha a ter um rateio para os condôminos arcarem com essa despesa, sob pena de o credor escolher uma unidade e essa unidade vir a ser penhorada. Isso é a posição da STJ, não tem súmula sobre o assunto. Ao par disso, tem uma série de outras súmulas do STJ regulamentando essa matéria. Então, vou dar uma passada em algumas que eu reputo mais importantes. Por exemplo, a súmula 205 do STJ. Apesar da lei ser de 1990, o STJ entende que processos anteriores à sua vigência deverão aplicar a Lei 8.009 de 90. Eu concordo com essa posição. A Lei 8.009, bem como as normas de empenhorabilidades em geral, elas protegem a dignidade do executado. Então, elas devem ser aplicadas imediatamente aos processos pendentes. Para mim, isso é uma lei processual. Sendo um tema processual, tem que incidir imediatamente aos processos pendentes, aplicando os seus efeitos àqueles atos processuais que ainda não se concretizaram
concretizaram, não se consolidaram, né, não se concluíram. Então, por exemplo, estando pendente uma penhora, vindo uma lei nova estabelecendo que esse bem passa a ser empenhorável, eu entendo, eu reputo que essa lei tem que incidir de maneira imediata a partir da sua vigência. Isso não seria retroatividade, seria uma eficácia imediata, são coisas sutilmente diferentes, tá? Outra súmula importante, mas já bem antiga, é a súmula 364 do STJ. Quando você fala bem de família, você vai incluir todos os conceitos familiares, tá? Então, pessoa solteira, pessoa casada, pessoa divorciada, uniões homoafetivas, uniões heteroafetivas, não faz diferença nenhuma. A súmula 364 hoje tem sido interpretada de maneira muito mais ampla. Outra questão bem interessante é o que está na súmula 449 do STJ. Eu tenho meu apartamento e junto ao meu apartamento eu tenho uma vaga de garagem. Essa vaga de garagem poderia ser penhorada? A vaga de garagem, ainda que atrelada ao bem de família, mas tendo matrícula própria, sendo área exclusiva do devedor, né? Então eu tenho uma vaga minha, não é aquela vaga dentro do condomínio que todos usam naquela área comum, uma vaga minha com matrícula própria. Essa vaga de garagem ela é penhorável, sem problema nenhum, tá? Outra súmula interessante é a súmula 486 do STJ. A 486 do STJ, ela traz o que a doutrina costuma chamar de bem de família indireto. O que seria o bem de família indireto? Bem de família indireto é aquele bem de família que está alugado e o aluguel proveniente desse bem de família colabora ou faz a total manutenção do executado. Então vejamos, eu tenho um único imóvel, o aluguel do meu imóvel está dando, por exemplo, 5 mil no mercado, eu saio do meu imóvel, alugo um apartamento pequenininho de por R$ 1.500 e sobrevivo com o resíduo desse aluguel de 5 mil, ou seja, faço minha manutenção com R$ 3.500. Veja, ele é impenhorável. Isso está na súmula 486 do STJ. E, por fim, a hipótese mais polêmica. O fiador, ao anuir com um contrato de locação, ele está automaticamente renunciando o seu bem de família. Isso já está positivado na súmula 549 do STJ, lembrando que o fiador casado, ao anuir com essa fiança, depende do consentimento da sua esposa, sob pena de ineficácia total dessa garantia, que está na súmula 332 do STJ. Então toma cuidado, isso aqui eram alguns aspectos, né, que eu queria comentar com vocês sobre a impenhorabilidade do bem de família. Qualquer coisa, você siga aqui meu perfil, que você já está me acompanhando no Instagram, vai no meu canal no YouTube, manda uma mensagem para mim, manda um direct, manda qualquer mensagem que a gente tenta colaborar e tirar algumas dúvidas ou fazer algum tipo de contato com vocês. Valeu, galera, um forte abraço.